Oi, turma! Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 13 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, veremos os produtos notáveis. Turma, como vimos na aula anterior, foi após as ideias de Diofanto que começamos a entender melhor a álgebra e, com isso, as expressões algébricas. Se vocês se lembram, são aquelas expressões que envolvem letras e números. O produto entre algumas expressões algébricas tem a sua forma de resolução tão característica que são chamados de produtos notáveis. Na aula de hoje, veremos os casos de produtos notáveis mais comuns, que são o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Venham comigo. Turma, vejamos agora o cubo da soma de dois termos. Primeiro resolverei com potenciação. Então, a mais b ao cubo podemos escrever como a mais b vezes a mais b ao quadrado. Aqui podemos utilizar o produto notável que já conhecemos, que é o quadrado da soma. Dessa forma, essa expressão fica a mais b vezes quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora vem a parte complicada. Temos que utilizar a propriedade distributiva entre esses dois parênteses. Logo, a vezes a ao quadrado, a ao cubo, a vezes 2ab mais 2a ao quadrado, b. E a vezes b ao quadrado mais ab ao quadrado. Agora, segunda parte. B vezes a ao quadrado mais a ao quadrado, b. B vezes 2ab mais 2ab ao quadrado. E b vezes b ao quadrado mais b ao cubo. Simplificando essa expressão, temos a ao cubo mais 2a ao quadrado mais, 2a ao quadrado b mais a ao quadrado b, temos 3a ao quadrado b. ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado, temos 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Podemos ler esse produto notável da seguinte forma: cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Veja o exemplo. Vamos chamar o x de primeiro termo e 2y de segundo termo. Pela regra, podemos fazer o cubo do primeiro, e o cubo de x é x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, aqui, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Dessa maneira, x ao cubo mais 3 vezes 1 vezes 2, 6, x ao quadrado, y. 3 vezes 1 vezes 2, novamente, 6, x, y ao quadrado. 2 ao cubo, 8. Então temos 8y ao cubo. Acabou. Agora vejamos o cubo da diferença de dois termos, novamente resolvendo pela potenciação. A menos b ao cubo. Podemos escrever como a menos b vezes a menos b ao quadrado. E aqui temos novamente o quadrado da diferença de dois termos. Portanto, a menos b, que multiplica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente temos a propriedade distributiva. Então, a vezes a ao quadrado, a ao cubo, a vezes menos 2ab, menos 2a ao quadrado, b. E a vezes b ao quadrado,
mais AB ao quadrado. Percebam que eu estou levando em consideração o sinal de cada parcela. Agora, menos b vezes a ao quadrado menos a ao quadrado b. Menos b vezes menos 2ab mais 2ab ao quadrado. E menos b vezes b ao quadrado é menos b ao cubo. Por fim, temos o seguinte produto notável. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Utilizando essa receita, fica mais simples de resolver uma expressão desse tipo, 2x menos y ao cubo. Temos então cubo do primeiro termo, considerando 2x o primeiro termo e somente o y o segundo. Cubo do primeiro termo temos 2x ao cubo, 8x ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O quadrado de 2x é 4x ao quadrado, vezes 3, 12x ao quadrado, vezes y vai ficar 12x ao quadrado y. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado de y é y ao quadrado. Então temos 3 vezes 2x, 6x, vezes y ao quadrado, 6x y ao quadrado. Menos o cubo do segundo, nesse caso, y ao cubo. Acabou. Relembrando então os produtos notáveis que vimos hoje. Quadrado da soma. Podemos fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Temos então quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença de dois termos. Simplesmente, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cubo da soma de dois termos será o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E por fim, o cubo da diferença será o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Sugiro que vocês deem uma pesquisada na internet em outros produtos notáveis. Bem, turma, vejamos os produtos notáveis começando pelo quadrado da soma de dois termos. Temos aqui a mais b elevado ao quadrado. Se vocês se lembram das aulas de potenciação, quando o expoente é 2, significa que a base é multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, no primeiro momento, poderíamos simplesmente fazer a mais b vezes a mais b. Usando a propriedade distributiva, temos que a vezes a é a ao quadrado. A vezes b ficaria ab. B vezes a, podemos também escrever ab, pois a ordem dos fatores não vai alterar o produto. E b vezes b mais b ao quadrado. A ao quadrado, AB mais AB, podemos fazer 2AB, mais o B ao quadrado. Como disse antes, o interessante dos produtos notáveis é que eles têm uma forma de resolução bem característica. Podemos fazer essa expressão
saltando todo esse processo aqui. Simplesmente usando a expressão de que o A seria o meu primeiro termo, o B o segundo termo, e a expressão característica de quadrado da soma de dois termos é essa. Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E você reduz os seus cálculos. Veja o exemplo. Temos aqui 2x mais 5y elevado ao quadrado. Novamente, você pode sim fazer usando as regras de potência, mas olha como é mais prático se você usar o produto notável quadrado da soma. Você vai pegar o 2x e esse será o seu primeiro termo, o 5y e esse será o segundo termo. E a receita aqui é fazer o quadrado do primeiro, ou seja, quadrado de 2x, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x vezes 5, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então temos 20xy, mais o quadrado do segundo, 5y ao quadrado, temos 25y ao quadrado. Acabou. Bem, turma, vejamos agora o quadrado da diferença de dois termos. Vou fazer a explicação como fiz anteriormente. Primeiro resolvendo por potenciação. Então, a menos b ao quadrado, podemos escrever a menos b vezes a menos b. Dessa forma, a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, novamente, menos ab. E menos b vezes menos b, temos mais b ao quadrado. De maneira simplificada, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, no caso do produto notável quadrado da diferença de dois termos, podemos resumir toda essa parte de cálculo em simplesmente fazendo o seguinte: quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só vai uma dica: o primeiro termo aqui é o a. E o segundo termo aqui, quando utilizamos o produto notável, é somente o b. Não consideramos o negativo do b no cálculo do produto notável, só quando fazemos a potenciação. Vou repetir. Quando fazemos a potenciação, vocês perceberam que eu fiz o cálculo considerando menos b e menos b. Mas, quando utilizamos esse atalho do produto notável, não utilizamos o negativo do b, somente o valor absoluto de b. Exemplo. Temos aqui 2x menos 3y elevado ao quadrado. O primeiro termo será o 2x. O segundo termo, eu não vou considerar menos 3y, vou considerar somente 3y. E aí, vou utilizar o produto notável quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dessa forma, quadrado de 2x, 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E x vezes y, xy, mais o quadrado do segundo, e 3y ao quadrado, 9y ao quadrado. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje vimos os produtos notáveis. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, faremos uma pequena revisão dos conteúdos vistos nas aulas 12 e 13. Até a próxima aula!